E Deus vai operar maravilhas no meio desse povo nessa noite, amém? Presbítero, fica à vontade, deixa Deus te usar. Queridos, a paz do Senhor? Amém? Graças a Deus que estamos na casa de Deus e aqui na casa do Pai nós temos liberdade, né? Na casa do Pai nós temos liberdade para adorar, para sentir a sua presença, e o Senhor marcou um encontro com você aqui nesta noite, porque Ele tem vitória para você, né? Não é à toa que você saiu da sua casa nesta noite e veio até a casa do Senhor para adorá-lo. Deus tem bênção para ti aqui nesta noite. Glória a Deus. Se você veio buscar a resposta da parte de Deus, Deus tem resposta para você nesta noite. Glória a Deus. Agradeço o convite do meu amigo pastor Claudir, que nos convidou para estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, né? Uma satisfação também rever aqui alguns que já conhecemos, nosso amigo pastor Paulo Alexandre, né? Quando dirigiu em outras congregações, a gente sempre estava ali, né? Trazendo uma palavra da parte de Deus. Minha mãe, né? Meu padrasto que está ali, o Gilberto, a Thaís, e a minha digníssima esposa, né? Que essa deu 2 anos, irmãos, 2 anos de oração, todo dia pela madrugada, às 3 da manhã, eu levantava e botava aquela carta que eu fiz para Deus embaixo do joelho e dizia: Senhor, eu quero uma esposa assim, 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 já que tu tens um chamado comigo. E foi tremendo, né? Ela também estava orando lá, só que ela orou mais tempo, né? Ela orou 12 anos, né? Mas apareceu o varão, né? Isso que é importante. Muito bem, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 30. Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 30 e o 31. O tema dessa campanha, como já me passou o pastor Claudir, está lá baseado em Josué, livro de Josué, capítulo 6. Mas em Hebreus, o escritor aos Hebreus, lá no Novo Testamento, também cita esse episódio da queda das muralhas. Todos acharam? Amém? Hebreus, capítulo número 11, versículo número 30, diz assim a palavra do Senhor: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Amém? Tome o teu assento, louvando e exaltando o nome do Senhor. Graças a Deus, que Deus é um Deus bondoso, né? Nosso Deus é um Deus de vitória, nosso Deus é um Deus de milagres, irmãos. Aonde, muitas vezes, aonde nós não chegamos, o Senhor chega. Quando nós não podemos, o Senhor pode todas as coisas, porque Ele vai além da medicina, né? Ele é o médico dos médicos, Ele é o médico por excelência. Então, irmãos, está difícil muitas das vezes, e parece que a bênção não chega até nós, porque o tempo de Deus é um tempo diferente. O nosso tempo é o tempo cronológico. O tempo de Deus é o tempo kairos. E Deus, Ele age no momento certo. Parece que muitas das vezes não está acontecendo nada, mas o Senhor está trabalhando. E Ele trabalha
no silêncio. E o trabalhar de Deus, irmãos, muitas das vezes nós, como finitos seres humanos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas o trabalhar de Deus é lindo. E quando acontece, nós só glorificamos. Amém? Olhando para essa palavra, queridos irmãos, eu quero falar nesta noite sobre 3 passos para que o milagre aconteça na nossa vida. 3 passos para que a vitória aconteça na nossa vida. Muitas das vezes a gente quer a vitória, muitas das vezes a gente quer a bênção, muitas das vezes a gente quer o milagre da parte de Deus, só que falta atitude da nossa parte. Olhando para a passagem de Josué e os 2 versículos que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Josué estava nessa situação, mais ou menos. Moisés havia morrido e Josué era sucessor de Moisés. Já havia experimentado os milagres da parte de Deus. Um milagre muito grande que aconteceu, inclusive, foi a travessia do Rio Jordão, aonde o povo de Israel passou a pé enxuto, atravessou o Rio Jordão. Logo após atravessar esse Rio Jordão, nós vamos se deparar com o capítulo 6 de Josué, aonde Deus fala a Josué: Josué, aonde você colocar a planta dos teus pés, tudo isso será seu. Porque Deus havia feito uma promessa para Moisés. Haviam se passado 40 anos que Deus havia feito essa promessa, que daria a terra de Canaã. E a terra de Canaã, a primeira cidade a ser conquistada dentro da terra de Canaã, era a cidade de Jericó. Uma cidade muito bem fortificada, irmãos. Uma cidade onde os estudiosos vão dizer que era uma cidade intransponível. Uma cidade onde os seus muros eram altíssimos. A muralha de Jericó, para os irmãos terem uma ideia, as torres da muralha de Jericó chegavam a 9 metros de altura. Numa espessura, mais ou menos, de 5 a 6 metros de espessura, os muros de Jericó. Não era esse tijolinho, né? Esse tijolinho mequetrefe que a gente tem aqui, que faz os nossos muros, que às vezes no empurrão cai tudo, né? Eram muros de pedra, irmãos. Inclusive a casa da prostituta Raabe era em cima de um desses muros, né? E ela escondeu os espias dentro da sua casa, né? Porque a gente vai ver nesse contexto de prostituta, a tradução prostituta, alguns traduzem por prostituta. Mas se a gente for ver a fundo esta palavra, era uma mulher hospedeira, porque ela se relacionava com as pessoas e conversava com os homens. Então a sua casa era uma casa de hospedaria. E ela creu que o Deus de Israel poderia agir em favor. Porque ali, irmãos, Jericó era uma cidade idólatra. Eram os cananeus, né? Idólatras, totalmente idólatras. Mas ela creu no Deus vivo. E muitas das vezes, para o nosso milagre, para o milagre acontecer na nossa vida, para a gente obter vitória, a gente tem que ter fé, irmãos. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, ele vai dizer que a fé é o quê? A fé é a certeza daquilo que eu espero. E a convicção daquilo que eu ainda não estou vendo na minha frente. Muitos milagres de Jesus aconteceram por fé. A gente vai ver, quando Jesus curava as pessoas, ele diz: vai, que a tua fé te salvou. Então a fé, queridos, move montanhas. Deus se agrada da fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e torna-se galardoador dos que o buscam.
Deus tem presente para você, querido. Deus tem vitória para você. A luta está grande? Tá ou não está? Às vezes a luta é grandíssima, né? Mas qual é o tamanho da tua oração? A tua luta é desse tamanho. E o tamanho da tua oração é desse tamanho. Por isso que você não tem vitória. Por isso que você não chega em lugar nenhum. Deus, Ele procura nesta noite pessoas para ter intimidade com Ele. Deus procura pessoas nesta noite que Ele deseja ouvir a oração. Quanto tempo faz que você não tira um tempo de qualidade para Deus? Quanto tempo faz, querido? Aí você pede oração, mas Deus quer ouvir da tua parte. Deus quer propósito. E essa noite é noite de vitória, noite de resposta. Deus fala contigo nesta noite. Ele te diz: eu te procuro. E eu quero ouvir a tua voz. E nós vamos ver, queridos, que essa cidade estava fortificada. A palavra de Deus diz no capítulo 6 de Josué, e o verso 1, vai dizer que os muros da cidade de Jericó estavam fechados. Ninguém entrava e ninguém saía da cidade. Porque o rei da cidade de Jericó, junto com os seus guerreiros, haviam ouvido falar do Deus vivo, dos feitos de Deus através de Josué. E estavam com medo. Notem que um crente cheio do poder de Deus, um crente que dobra o joelho, meus queridos, até o inferno estremece, até o inferno tem medo. Muitas das vezes, certo pregador falou que o diabo, ele ri das nossas pregações, ele zomba dos nossos louvores, mas ele tem medo de um crente que ora, de um crente que busca. E a cidade de Jericó estava com os seus muros fechados. Aí Deus vem e fala com Josué: olha, Josué, para que o milagre aconteça, você vai ter que rodear a cidade. Quantas vezes, Senhor? 7 vezes. E na 7ª vez serão 7 vezes. E como que vai ser, Senhor? Você vai ter que levar os sacerdotes, os guerreiros, a arca da aliança, as trombetas, tudo isso. E esse número 7, dentro da cultura judaica, dentro da cultura dos hebreus, significa muito. Porque ele indica totalidade. Ele indica completo, inteiro. Era inclusive até um sinal de juramento dentro da cultura judaica. Então, todas as vezes que a gente vai ver 7 mergulhos de Naamã, 7 trombetas de Deus, 7 sacerdotes, 7 voltas em volta da muralha, significa completo. Isso fala para nós aqui nesta noite, fala para nós persistência, constância. Irmão Joel, eu tenho orado tanto tempo, mas o milagre não tem acontecido na minha vida. Quanto tempo eu tenho orado? Mas é a oração perseverante. É aquela que vai tocar lá no céu. Aquela que você, naquele momento da madrugada, que está só você e o Senhor, é aquela que chega diante dos céus. Aquela que o Senhor ouve, a oração perseverante. 7 trombetas, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro, marcharão em volta da cidade, uma vez
por dia durante 6 dias, e no 7º dia, 7 vezes. Oração perseverante. Esse é o primeiro conselho. Perseverança na parte de Deus. Perseverança o Senhor quer. Porque Jesus mesmo falou, em Mateus no capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E quando eu olho para essa palavra que Jesus estava dizendo, batei e abrir-se-vos-á, o sentido mais profundo desta palavra é bater no sentido de desespero nessa porta até que ela venha abrir. Ah, não aconteceu hoje, amanhã eu vou orar de novo. Ah, essa semana eu não obtive o meu milagre. Vou orar semana que vem, vou vir na campanha semana que vem. Como disse o pastor Claudinho, nós vamos até dezembro, até que o milagre aconteça na tua vida. Uma hora vai acontecer. Porque mesmo Jesus, ele disse, Jesus falou, qual é o pai, né, qual é o pai que o filho pedindo um pão, o pai lhe dará uma pedra? Assim é o vosso Pai que está nos céus. Deus ele tem prazer na oração dos seus filhos. Segundo conselho, para obter o milagre da parte de Deus, é preciso a presença de Deus na nossa vida. Sem isso não acontece nada, irmãos. Sem a presença de Deus não chegamos a lugar nenhum. Tem muitas pessoas que querem fazer as coisas por si só, pela força do seu braço. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, diz que maldito o homem que confia no homem. Mas não é maldito o homem que confia no seu próximo. Maldito é o homem que confia na força do seu braço. É isso que está dizendo a palavra. Maldito o homem que confia na força do seu braço. Notem que para que as muralhas viessem a ruir, irmãos, precisou 7 sacerdotes com 7 trombetas. E o que mais? Os guerreiros. E o que mais? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a peça fundamental para que o milagre acontecesse. Porque a Arca da Aliança simbolizava a presença do Senhor. A Arca da Aliança, notem que em toda a passagem do capítulo 6 de Josué, todas as vezes que eles se levantam pela madrugada e saem para rodear esta cidade, que tinha quase 1 quilômetro de circunferência, e essa cidade ela tinha capacidade mais ou menos a circunferência de 3 hectares, 3 campos de futebol. 7 dias eles fizeram esse trajeto, rodeando a cidade. E notem que a Arca da Aliança sempre estava junto com eles, porque simbolizava a presença de Deus. O modelo da Arca da Aliança foi dado no capítulo 25 de Êxodo para Moisés. Era toda forrada em ouro puro. Tinha lá o vaso que tinha o maná, a vara de Arão que floresceu. O que mais que tinha na Arca da Aliança? As 2 tábuas de pedra escritas com os 10 mandamentos pelo próprio dedo de Deus. E era colocada essa Arca da Aliança no Santo dos Santos. Em cima dessa arca tinham 2 querubins. E a Arca da Aliança era o estrado dos pés do Senhor, ou era o próprio trono do Senhor.
o Senhor descia no Santo dos Santos. E a glória de Deus tomava o templo. Então, por isso que era tão importante a Arca da Aliança estar presente para que o milagre acontecesse. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que é bendito Deus e Pai, Paulo escrevendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, em outras palavras, Paulo estava dizendo que, louvando a Deus, que Deus é bendito, porque ele havia abençoado com bênçãos da parte de Deus, quando? Quando ele andava com a presença de Deus na sua vida. Sem a presença de Deus, não acontece nada. Quer milagre? Busca a presença de Deus. Quer vitória? Busca a presença de Deus. Quer ver Deus agir no impossível? Vai em busca da presença de Deus, querido. Terceiro passo. Para que obtenhamos vitória, é preciso adoração. Notem que no 7º dia do milagre, eles rodearam 7 vezes essa cidade de Jericó. E sempre tocando a trombeta. Existe aqui, nesse contexto, no contexto desta palavra trombeta, 3 palavras usadas para especificar tipo de trombetas que se usavam os judeus, né? O shofar, o gerim e o iobel, que significa chifre de carneiro. E estas trombetas de chifre de carneiro que Josué usou quando rodeava a cidade de Josué, eram usadas na celebração, ou jubileu. Ou seja, os sacerdotes, queridos, eles estavam tocando as trombetas em frente à Arca da Aliança, em sinal de celebração, não em sinal de guerra. Eles já estavam com a fé que a vitória era deles. Por isso que eles estavam tocando a trombeta em sinal de celebração, crendo que o milagre ia acontecer, porque a cidade era intransponível, os muros com mais de 9 metros de altura, como que ia se derrubar? Mas o Senhor era o general desta guerra. A guerra era santa. Deus estava no controle desta guerra. Assim como Deus está no controle da tua situação, assim como Deus está no controle de tudo na tua vida, é Ele que cuida do teu futuro, é Ele que cuida do teu amanhã, é Ele que vai fazer a tua história. Basta você se colocar na presença dEle. Porque Ele gosta muito de cuidar daquilo que é dEle, pastor Claudio. Se nós se colocarmos na presença dEle, se você se colocar na presença dEle, o Senhor te diz nesta noite, você vai provar o melhor desta terra. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos ver que quando ao final dessa 7ª vez, que eles rodearam essa cidade, os muros vieram ao chão. E os estudiosos vão dizer que não houve ali uma explosão, porque uma explosão ela voa caco de pedra para tudo quanto é lado. O que houve ali, segundo a arqueologia, segundo os estudiosos, segundo os estudiosos da teologia bíblica,
o que houve ali foi uma implosão. Os irmãos já viram um prédio, né, onde bota dinamite lá por baixo, e ele vem caindo tudo em pezinho, vira só farelo? Exatamente isso que aconteceu com as muralhas de Jericó. Para ver como nosso Deus é perfeito. Virou tudo em caco, tudo em farelo. E quando essas muralhas, pedras enormes, vieram ao chão, o povo passa por cima desse farelo, desses cacos, e a guerra era santa, eles matam, em nome de Deus, todos ali. E os utensílios eram para Deus, ouro, prata, bronze, eram para o santuário. Eles não deveriam ficar com nada, porque a ordem era para que não houvesse nenhum resquício de nada, porque dali seriam coisas novas da parte de Deus. Deus queria exterminar a idolatria, Deus queria banir com a idolatria do meio do povo, porque era um povo idólatra. Notem que todas as vezes que a gente fica com algo lá do mundo, lá do passado, Deus não pode trabalhar na nossa vida, irmãos. Todas as vezes que a gente fica preso com algo que ainda precisa ser lapidado, Deus ele não pode trabalhar. Mas nesta noite, Deus quer te levantar de pé. Deus quer lapidar a tua vida. Deus quer te dar vitória. Coisas que você fazia no passado, Deus quer que você tenha vitória e triunfe por cima do pecado. Nós vamos ver que o segredo para a vitória foi a adoração. O segredo para a vitória da parte de Deus foi eles tocarem essas trombetas em sinal de celebração. E o segredo da tua vitória nesta noite está na adoração. Para de reclamar. Para de reclamar. Somente adore. Somente louve. E você verá o que Deus vai fazer na tua vida. O segredo da vitória, o segredo da tua vitória é adoração. É louvor. Deus ele quer ouvir a tua adoração. Nós vamos ver que quando Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor, e havia ali um espírito mau, diz a palavra, lá em 1 Samuel capítulo 16, que Deus colocou em Saul, permitiu que um espírito mau da parte do Senhor viesse sobre Saul. A palavra de Deus vai dizer que quando Davi vinha e dedilhava aquela harpa, adorando ao Senhor, esse espírito mau deixava Saul. Então o segredo da adoração, o segredo da tua vitória é adoração, é louvor da parte de Deus. Deus tem bênção para ti, querido. Deus tem história nova história. Deus quer mudar, Deus quer virar o cativeiro. Talvez a muralha que você precisa derrubar está lá dentro do teu trabalho. Talvez a muralha que você precisa derrubar está lá dentro da tua casa. Talvez a muralha que você precisa derrubar é uma cura que você precisa aqui nesta noite. Talvez a muralha que você precisa derrubar é algo que você tem pedido para Deus, e o Senhor vai fazer, basta você crer. Eu me lembro que, há um tempo atrás, a minha esposa, nós estávamos ali em casa, e é difícil, né, ela se queixar de alguma coisa. E ela disse, pastor Claudio, ela disse assim, me leva para o médico, me leva para o hospital, que eu não estou bem. Quando chegamos lá no PA, rapidamente eles se assustaram, né? Ela estava já diagnosticada com AVC,
no lado esquerdo, né, amor? E ali, rapidamente, eles encaminharam ela para o Hospital São José. Quando chegamos ali, já entrou direto. Daqui a um pouco a enfermeira veio falar comigo e disse, você tem que ir lá buscar umas roupas para ela, porque hoje ela vai ficar aqui. Porque o estado dela está se agravando, né? Já está paralisando o lado esquerdo. E eu fui para casa, né? Fui buscar aquelas roupas, voltei, deixei ali e fui orar. No outro dia, era a hora da visita, peguei o óleo, botei no bolso, o óleo da unção. E quando eu chego no hospital, que eu vou entrar ali, a moça falou assim, mas já deu a cota de visitas. Não tem mais como você entrar. Naquela mesma hora o Espírito Santo falou comigo, a tua carteirinha de presbítero. Porque você tem a carteirinha, né? Pode entrar, tem livre acesso. E eu disse, não, mas eu sou presbítero da igreja. Eu disse, então tá bom, você pode entrar, está liberado. Quando eu cheguei ali no leito onde é que ela estava, peguei o óleo na ponta do dedo e orei com fé. Foram 2 ou 3 palavras ali, com fé, crendo que Deus ia fazer o milagre. Poucos dias ali, já ela saiu do hospital, acho que naquela mesma semana, né, amor? E os médicos falaram para ela, olha, a gente só sabe que você teve um AVC por conta dos exames aqui que mostram. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, irmãos, as sequelas foram mínimas. E Deus aplanou todas as coisas, até mesmo o lado esquerdo do rosto, Deus preparou uma fisioterapeuta, e hoje olhando para ela assim, vê como Deus é Deus de milagre, né? Olhando para ela, não diz. Era para ter ficado sequelas, lado esquerdo totalmente paralisado, mas o nosso Deus é o Deus que ouve orações, que age em favor daqueles que necessitam. É o Deus daquele que de madrugada os que buscam encontram Ele. O nosso Deus é tremendo, irmãos. O nosso Deus é Deus que age e que vai além da medicina. E o Senhor procura nesta noite verdadeiros adoradores. O Senhor procura pessoas para passar tempo com Ele. Hoje em dia o diabo ele não perde mais tempo em tirando os crentes da igreja. O diabo ele quer tirar o teu tempo, o meu tempo, o nosso tempo. E Deus quer que tenhamos tempo de qualidade na sua presença. E nesta noite Ele passeia aqui. E Ele procura verdadeiros adoradores neste lugar. Assim como Jesus falava com aquela mulher samaritana, lá naquele monte, o Gerizim, ela chega para Jesus e pergunta, mestre, vem cá, os samaritanos dizem que aqui é o lugar de adoração, nesse monte Gerizim. Os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar de adoração. Aonde que é o lugar certo? Aí Jesus olha para aquela mulher e disse, mulher, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é esse que o Pai procura para seus adoradores. O Senhor está em busca de espiritualidade, o Senhor está em busca de adoradores. Muitas das vezes nós temos só uma capa exterior de religiosidade, mas Deus Ele olha o nosso coração. Aquelas orações que muitas das vezes você está ali, só você e Deus, no trabalho, na frente de uma pia, talvez até mesmo no chuveiro, né? A hora que você está ali, essas orações com lágrimas, Deus tem colhido cada lágrima e estão depositadas no trono dele, e a vitória está a caminho.
Glória a Deus. Se coloca de pé nesta noite, que eu quero orar por você. Para que o milagre aconteça, irmãos, na nossa vida, primeiro, é preciso persistência, perseverança na presença de Deus. Segundo, presença de Deus nas nossas vidas. Aí o milagre acontece. Terceiro, é preciso ser um adorador. Para de reclamar da situação. Somente adora. Porque até mesmo disse o apóstolo Paulo, que em parte nós falamos, e em parte nós profetizamos. E uma pessoa, foi descoberto um estudo, pastor Claudio, muito recente, que uma pessoa exposta a reclamações, só 30 minutos do dia, afeta consideravelmente a área do hipocampo no cérebro, que é a área responsável por resolver os problemas e o funcionamento cognitivo. Somente adore. Está difícil? Adore. A luta está grande? Adore. Os problemas são impossíveis? Somente adore, que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando em favor dos que o buscam. Aleluia. Eu quero orar por você nesta noite. Você que chegou aqui nesta noite enfermo, você que tem uma doença, hoje à tarde eu estava